Olá pessoal, olá a todos e a todas. Estou novamente aqui, hoje é dia 30 de abril de 2024 e vou gravar o último vídeo da nossa discussão sobre cidadania social. A ideia nesse vídeo é trabalhar os temas violência e direito à segurança. Esse vídeo encerra o nosso ciclo de discussão sobre cidadania social. Esse ciclo se iniciou com a apresentação de dados sobre pobreza e desigualdade no Brasil. Depois a gente olhou para os direitos sociais, para alguns direitos sociais, do ponto de vista técnico-jurídico, focando na regulamentação constitucional do direito ao trabalho, da seguridade social, que envolve saúde, previdência e assistência social, o direito à educação, o direito à cultura e o direito ao desporto. E agora a gente encerra o debate sobre direitos sociais trabalhando os temas violência e direito à segurança. A gente começa aqui essa conversa apresentando alguns dados sobre a realidade brasileira no que tange à violência. E esse primeiro gráfico ele mostra a evolução histórica das mortes violentas intencionais no Brasil de 2011 a 2022. E aí o que o gráfico evidencia é que, em primeiro lugar, a gente tem a sociedade brasileira caracterizada por um patamar anual de mortes violentas altíssimo, elevadíssimo. A gente vai ver que, em números absolutos, a gente é a sociedade do mundo em que mais ocorre anualmente mortes violentas. Isso é dados agora de 2023. E mesmo do ponto de vista relativo, em termos de mortes a cada 100 mil habitantes, a gente está também, eu vou mostrar aqui o dado, entre as 10 sociedades mais violentas do mundo. Então esse é um primeiro ponto que é importante que fique claro e algo que certamente vocês já sabem, porque isso faz parte da realidade brasileira. Vivemos em uma sociedade extremamente violenta. O que esse primeiro gráfico mostra é que a tendência anual de mortes nesses últimos pouco mais de 10 anos, ela vivenciou um aumento entre 2011 e 2017, quando a gente pulou de 47.215 mortes em 2011 para 64.078 mortes em 2017, e de 2017 para cá, a gente tem vivenciado uma queda no número anual de mortes violentas. O que são mortes violentas intencionais? Homicídio, latrocínio e outras formas de se matar uma pessoa de modo violento e intencional. Não entra aqui mortes acidentais, suicídios, etc. Mortes violentas acidentais são mortes que se caracterizam pela violência, pelo embate e pela intencionalidade na ocorrência. Então é uma boa notícia, de 2017 para cá, a gente tem vivenciado uma queda do patamar de mortes violentas intencionais anual, mas ainda assim a gente se mantém como uma sociedade extremamente violenta. Esse outro dado, ele mostra o número de mortes violentas a cada 100 mil habitantes. E nesse comparativo, somos o 8º país, a 8ª sociedade mais violenta do mundo. Esse é um ranking produzido por um escritório das Nações Unidas que trabalha a temática da criminalidade, um órgão das Nações Unidas, da ONU, cuja sigla é UNODC, UNODC. Então, segundo esse dado, a gente tem uma média para o ano do gráfico de 22,45 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Isso faz do Brasil
a 8ª sociedade em que mais ocorrem mortes violentas no mundo. Embora a gente tenha 2,7% da população do planeta vivendo no Brasil, a gente responde por 20,4% do total de homicídios registrados em 2020 para os 102 países em que essa agência da ONU cataloga os dados. Então, mesmo com essa queda, né, então esses dados, por exemplo, são para 2020, um período em que a gente já vivenciou uma queda no número anual de mortes, ainda assim somos a 8ª sociedade do mundo em que as pessoas mais morrem. Esse outro dado é um dado que trabalha para 2023 o número absoluto de mortes violentas por ano. E nesse caso, né, para esse dado, como eu já tinha adiantado, né, para 2023 o Brasil é o país onde mais ocorreu homicídios em números absolutos no planeta, né, com 45.562 homicídios para esse ano de 2023. Então, a realidade brasileira é uma realidade caracterizada por uma presença muito forte, muito intensa da violência, né, que se reflete, por exemplo, nesses números elevados de homicídios e de mortes violentas. E as vítimas, né, preferenciais dessa violência são grupos específicos da sociedade brasileira. Então, esse é um dado que mostra para diversos tipos de morte violenta, né, homicídio doloso, latrocínio. Né? O que é o latrocínio? É o roubo seguido de morte, né? Lesão corporal seguida de morte, morte por intervenção policial e mortes violentas intencionais. Para todas essas figuras, né, esses tipos de morte violenta intencional, mostra um recorte racial das vítimas, né? Quem eram as vítimas dessas mortes violentas intencionais. E aí, em amarelinho, tá pessoas brancas, em verde, pessoas negras. E aí, o que esse dado revela é que as pessoas negras, comparativamente, morrem mais no Brasil por conta da violência do que as pessoas brancas. Então, pelos dados do IBGE, mais ou menos 43% da população brasileira se autodeclara branca, mais ou menos 45% se autodeclara parda, mais ou menos 10% se autodeclara preta. Então, embora a população negra, né, parda e preta, seja a maioria, né, parda, preta e indígena, compõe algo como 57%, né, da população, no que tange a vitimização por violência, elas são uma maioria muito mais significativa. Né? Então, proporcionalmente, as pessoas negras morrem mais por decorrência da violência do que as pessoas brancas. Então, você pega ali o total de mortes violentas intencionais, embora as pessoas brancas sejam 43% da população brasileira, as vítimas de mortes violentas intencionais brancas são somente 22,7%. A população branca morre menos no Brasil por decorrência da violência. E detalhe que nessa tipologia, né, um dado do Fórum de Segurança Pública, o indicador que indica a maior desproporção, né, a maior participação de pessoas negras entre as vítimas, é o indicador de morte por intervenção policial. Né? Nesse aspecto, né, da morte por intervenção policial, as pessoas negras são 83,1% das vítimas, embora, repito, sejam somente 55% da população brasileira. Então, eu falava na primeira aula que a pobreza no Brasil ela tem cor e tem CEP. E a violência no Brasil também tem cor. Ela também vitimiza de maneira mais acentuada uma parte da população, né, no caso aqui, a população negra. E aí eu não tenho um dado geográfico, né,
mas a violência também tem CEP, né? Existem regiões do país mais violentas, né? Em cada município também existem localidades, né? Bairros, distritos mais violentos do que outros, né? Então, assim como a pobreza tem cor e tem CEP, a violência no Brasil também tem cor e tem CEP. Então, em síntese, o que a gente vivencia no Brasil? Um país extremamente violento, com índices altíssimos, absurdos de homicídios, de mortes violentas intencionais e com grupos específicos sendo alvos prioritários dessa violência. Então, no que tange a homicídios, mortes violentas, a gente vê uma alta mortalidade, por exemplo, de jovens negros. As mulheres no Brasil também são vítimas permanentes de um tipo específico de violência, né, que se manifesta, né, nos feminicídios, nos casos de violência doméstica e se manifesta também como violência simbólica, né, imaterial. Né? Vocês, mulheres, sabem disso, né? Vocês andam na rua com medo permanentemente pela sua integridade física, né? Com medo da violência sexual, algo que, né, os homens em geral não vivenciam. Né? A ameaça da violência sexual não é permanente para os homens como é para as mulheres. Do mesmo modo, a gente tem altos índices de violência e de assassinato contra pessoas LGBTQIA+. Também é um grupo social que é alvo prioritário de violência. Também ativistas de direitos humanos, a gente vive numa das sociedades que mais assassina ativistas de direitos humanos no mundo. Então esse também é um outro traço marcante da sociedade brasileira. A gente vive, né, um processo de encarceramento em massa. A gente tem no Brasil a terceira maior população carcerária do mundo em números absolutos. Né? Então, o Brasil é uma das sociedades que mais tem gente presa. E entre as pessoas presas estão, sobretudo, pessoas pobres. Né? A criminalização da pobreza é uma realidade da sociedade brasileira, é algo que está presente, né, nos presídios, que está presente na vida da sociedade brasileira. A gente tem no Brasil parcelas do território nacional controladas por facções criminosas e ou por milícias, né? E as milícias também são facções criminosas. Então é algo que a gente vivencia, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Na cidade mais visitada do Brasil, parcela do Rio de Janeiro, né? Em muitas comunidades do Rio de Janeiro, a polícia não entra. Né? Você tem lá nas entradas da comunidade grupos armados, né? Pessoas armadas pertencentes a essas facções e a essas milícias, barrando, vedando, impedindo o ingresso, né, do Estado. A polícia só entra mediante tiroteio, mediante uso efetivo da força. Então essa é a realidade do Brasil. Isso não acontece só no Rio de Janeiro, né? Isso acontece também, né, em Manaus, em Belém, em outras capitais. Né? A gente tem essa situação perversa de parcela do território não ser controlada efetivamente pelo Estado, parcela do território ser dominada por grupos paramilitares que agem conforme regras próprias, conforme uma lógica específica. Um outro traço da violência na sociedade brasileira é a violência policial. Isso é uma realidade do Brasil. A gente tem uma polícia extremamente violenta. A gente tem uma das polícias que mais matam no mundo em números absolutos e em números relativos. Isso é uma realidade brasileira que precisa ser encarada, que precisa ser refletida. Por outro lado, a gente também tem uma polícia que vivencia, né, situações de trabalho extremamente degradantes. A gente também tem uma das polícias que mais morrem no mundo. Então essa é uma situação bárbara, atroz, né? A falta
de equipamentos de segurança, a própria lógica desse policiamento ostensivo, né, ela gera essa realidade de ser, né, de termos uma das polícias que mais matam e uma das polícias que mais morrem no mundo. E os policiais e as policiais são trabalhadores e trabalhadoras como quaisquer outros e merecem ter boa situação de trabalho, né? Ao mesmo tempo que é necessário e imprescindível se refletir sobre o papel que a polícia efetivamente cumpre na realidade brasileira e para a sociedade brasileira. Aí, antes da gente entrar propriamente na discussão jurídica, um último comentário importante diz respeito às razões da queda nos homicídios que foi observada pelos dados, né, é observada na realidade brasileira e evidenciada pelos dados que eu apresentei agora há pouco para vocês. O que explica essa queda, né, nos homicídios no Brasil, nas mortes violentas no Brasil, a partir de 2017? Segundo os pesquisadores que estudam essa temática, essa mudança ela é essencialmente uma consequência da continuidade de uma trajetória de queda que já vinha desde 2017, né, ocorrendo, né, em várias unidades federativas do Brasil. Então a gente continua nessa trajetória de queda, e essa trajetória de queda se explica essencialmente pelo aumento da eficiência das políticas estaduais de segurança pública e por uma mudança demográfica que a sociedade brasileira vem passando nos últimos anos com a diminuição do número de pessoas jovens. Além desses dois fatores, mudança demográfica e eficiência das políticas estaduais de segurança, a literatura também destaca que a gente tem vivenciado desde 2017 um armistício, uma contenção do estado de guerra entre as principais facções criminosas existentes no país e operantes no país, que tiveram o auge do conflito em 2017. Então, 2017 é o pico dos homicídios, das mortes intencionais brasileiras, porque nesse ano ocorreu, né, o auge do conflito entre as facções criminais. A partir de 2017, a gente tem vivenciado essa trégua, esse armistício, velado ou não, entre as principais facções criminosas, e isso tem gerado a diminuição do número, isso tem contribuído, né, para a diminuição do número de mortes violentas no Brasil. Bom, e o que diz a Constituição Federal de 88 sobre o tema da segurança pública, sobre o direito à segurança? A Constituição Federal de 88, ela trabalha esse tema dentro do título 5, chamado da defesa do Estado e das instituições democráticas, no capítulo 3, chamado da segurança pública. O capítulo 1 do título 5 fala sobre o estado de defesa e o estado de sítio, o capítulo 2 sobre as Forças Armadas e o capítulo 3 fala sobre a segurança pública. O que o capítulo 3 vai dizer, né, a partir do seu artigo 144, é que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E ela tem como objetivos a preservação da ordem pública e a proteção da integridade das pessoas e de seus patrimônios. E ela é exercida através dos seguintes órgãos, né? E a Constituição passa a enumerar os órgãos
que exercem, né, competências, deveres, poderes ligados à segurança pública no Brasil. E são eles a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, né, que não existe efetivamente, a despeito de formalmente previsto na Constituição, as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares e as polícias penais federal, estaduais e distrital. Então são esses os órgãos que estão previstos na Constituição como responsáveis pela efetivação do direito à segurança, né, que envolve a preservação da ordem pública e a proteção da integridade de pessoas e de seus patrimônios, um dever do Estado e um direito de todos. Aí, como eu fiz nas outras apresentações técnico-jurídicas, não está elencado de modo exaustivo a regulamentação constitucional do tema. Eu só destaquei aqui alguns pontos que eu acho que são importantes, né, que vocês conheçam. E um desses pontos, que está previsto lá nos parágrafos 4º e 5º do artigo 144, vai estabelecer a diferença constitucional entre as polícias civis e as polícias militares, né, ambas vinculadas aos governos estaduais e ao Distrito Federal, né, no caso do Distrito Federal. Então esse é o primeiro ponto que é importante vocês terem clareza, né, eu já falei isso outras vezes no curso, as polícias civis e as polícias militares são vinculadas dentro da estrutura federativa brasileira aos governos dos estados. O parágrafo 4º diz sobre as polícias civis que elas devem ser dirigidas por delegados de polícia de carreira. Então, a chefia das polícias civis, obrigatoriamente, é feita por um delegado de carreira. E incumbe às polícias civis as funções de polícia judiciária e de apuração das infrações penais, com exceção das infrações penais militares e com exceção das atribuições de competência da União. Então, respeitadas essas atribuições, as funções precípuas, primordiais das polícias civis são exercer a tarefa, né, a competência de polícia judiciária e apurar as infrações penais. As polícias civis são, portanto, órgãos policiais investigativos que atuam no âmbito das funções, da função jurisdicional do Estado, atuam para apurar a ocorrência de crimes e para identificar os autores desses crimes e buscar, né, punição. As polícias civis são polícias judiciárias do ponto de vista funcional, né, embora sejam vinculadas ao poder executivo, né, elas exercem a função de polícia judiciária e apuram as infrações penais. Já as polícias militares, né, diz a Constituição no parágrafo 5º, que incumbe a elas o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Então, a polícia militar, ela tem essa função de policiamento ostensivo e de proteção da ordem pública. Por isso, quem a gente vê, né, andando na rua, exercendo essa tarefa de vigilância, é a polícia militar, né, enquanto a polícia civil tem uma função investigativa, apura as infrações. Né? Diz a Constituição, ainda no parágrafo 5º, que incumbe aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil. Né? Então, atuação em eventos climáticos extremos, né? Enchente, terremoto, deslizamento, né? São os policiais militares, né? É o corpo de bombeiros militar, perdão, que exerce, né, a função de atuação em face dessas ocorrências, que são ocorrências típicas de atuação da Defesa Civil. O parágrafo 6º vai dizer que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, que são forças auxiliares e reservas do Exército,
subordinam-se, né, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, é o que eu já tinha falado inicialmente, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e também as polícias penais estaduais e distrital se subordinam aos governadores. O parágrafo 8º, ele permite aos municípios que criem guardas municipais, né, destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações. Então, inicialmente, a missão constitucional das guardas municipais era essa: proteger os bens, serviços e instalações dos municípios. Mas como eu falei, né, na T1, né, umas aulas atrás, a partir da pergunta de algum colega, a legislação ordinária ampliou as funções das guardas municipais. E hoje elas também cumprem tarefas ligadas à proteção da ordem pública em sentido mais amplo. Então, elas não exercem somente essa função, né, constitucionalmente prevista de proteção dos bens e instalações do poder público municipal. Hoje, as guardas municipais, né, os municípios estão autorizados a criar guardas municipais com mais funções, com mais deveres, com mais competências. E, por fim, a Constituição vai falar também sobre a segurança viária, né, que compreende educação, engenharia e fiscalização do trânsito e que está relacionada à atuação dos agentes de trânsito. Então, essa também é uma face da problemática do direito à segurança. Então, em síntese, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês como, né, ideias, como elementos centrais para a compreensão da temática da violência e do direito à segurança, e eu encerro esse vídeo com algumas questões, né, algumas provocações que visam fazê-los e fazê-las refletir sobre essa temática. Vocês se sentem seguros, né, e seguras aqui no Brasil? Como que a violência já se manifestou ou se manifesta na vida de vocês? Vocês já foram vítimas de violência? Vocês já foram autores ou autoras de atos de violência? O que vocês pensam sobre as nossas polícias, em especial sobre a polícia militar? Vocês conhecem o debate sobre a desmilitarização da polícia? Esse é um debate importante, um debate que visa trazer luz para o modelo de policiamento que se adota no Brasil, que é um modelo, esse modelo das polícias militares, construído, a partir do período autocrático, implementando essa lógica do combate ao inimigo, que é uma lógica militar, para o policiamento cotidiano, para o policiamento comunitário. Nem toda a sociedade adota essa divisão entre polícia civil e polícia militar, nem toda a sociedade adota essa forma militar para o policiamento ostensivo. Existem outros modelos de organização da corporação policial, e existem outros modelos também de policiamento. A gente tem, infelizmente, no Brasil, disseminado, em especial entre as comunidades mais pobres, uma visão muito negativa da polícia. A polícia, ela mete medo, ela causa esse tipo de sentimento em muitas pessoas. E o ideal é a gente ter na polícia o nosso principal aliado. A polícia, ela existe para nos proteger. E, infelizmente, no Brasil, nem todas as pessoas, nem todos os grupos sociais têm essa visão da polícia, e é preciso debater por que isso acontece, entender por que isso acontece, e um dos debates que se relacionam a essa problemática é o debate da desmilitarização. Isso não é, de maneira alguma, acabar com a polícia ou coisa do tipo. Isso é remodelar a estrutura corporativa da polícia. E, por fim, um último tema também interessante, importante, é o tema
do combate às drogas, né? Essa política de guerra às drogas, ela é efetiva, ela contribui para a diminuição da criminalidade, para o aumento da segurança, né? Esse é um debate importante que é preciso que seja feito. Então, em síntese, é isso, né? Era isso que eu gostaria de passar aqui para vocês hoje, nesse vídeo. Desejo a todos e a todas uma ótima semana, espero que assistam e até a semana que vem. Um abração, valeu!